Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. Nessa semana estamos estudando a Parashá Tzav, que significa ordene. Deus falou a Moshe dizendo, ordene a Aharon e seus filhos, dizendo, esta é a lei da oferenda queimada. E nessa porção vamos ver mais leis a respeito de sacrifícios. Mas hoje eu não queria falar a respeito dos sacrifícios em si, mas daquilo que é fundamental para que os sacrifícios sejam feitos. Em Êxodo capítulo 6, verso 5 diz o seguinte: o fogo do altar deverá queimar continuamente sobre ele. Ele não deverá se extinguir. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha sobre ele. Sobre esta ele então arrumará as oferendas queimadas e queimará as gorduras das oferendas de paz sobre ela. Assim haverá um fogo contínuo mantido aceso sobre o altar. Ele não deve se extinguir. Nós humanos somos seres finitos. Temos prazo de validade. Então, tudo que nós fazemos também tem um prazo de validade. E se você parar para pensar, tudo que em nossas vidas envolve uma jornada de longo prazo, no início nos dá um certo desconforto. Quando você começou a sua vida de estudos, colégio, faculdade, talvez no início você olhava para toda a jornada que estava à sua frente e aquilo de certa forma te desanimava, porque o caminho seria muito longo e você não via a hora de concluir. Quando você iniciou uma jornada de trabalho e olhou lá para o seu futuro pensando na sua aposentadoria, talvez você também desanimou um pouco, porque tratava-se de um longo prazo. Isso é uma incógnita, pois, apesar de nós sermos seres finitos, parece que algumas coisas nas nossas vidas nós desejamos que passem mais rápido ainda. Mas isso tem o seu sentido. Uma vez que nós somos seres finitos, o contentamento dos nossos corações também é finito. E ele necessita de novidades para sentir-se bem. Mas isso é um problema. Como ter um coração grato, satisfeito, alegre, com a rotina do dia a dia, sendo que na maior parte do tempo que nós estamos vivendo, sempre é a mesma coisa, ciclos que se repetem. A mesma casa, as mesmas roupas, o mesmo carro, o mesmo trabalho, os mesmos ambientes, os mesmos lugares. Às vezes, tapeamos o nosso coração com uma dose de novidades. Fazemos uma viagem, comemos em um restaurante diferente, talvez compramos coisas novas, idealizamos novos projetos, mas depois que tudo isso passa, lá estamos nós, com os nossos corações tristes e insatisfeitos, mais uma vez, porque nós somos finitos e tudo que há em nós é finito, inclusive as satisfações momentâneas que damos para os nossos corações. Mas algo que me chama a atenção é a criação de Deus. Porque mesmo Deus, sendo infinito em sabedoria, infinito em criatividade, infinito em possibilidades, Ele criou este mundo e o estabeleceu dentro de um sistema de padrões cíclicos que sempre são os mesmos, que se repetem.
o movimento de rotação e translação da Terra, o ciclo da chuva, as 4 estações do ano, os 7 dias da semana. Também quando nós olhamos para a natureza, nós vemos o comportamento padronizado e ciclo em todas as criaturas. Ou seja, nós que somos seres finitos, estamos insatisfeitos com ciclos padronizados. E Deus, que é um ser infinito, eterno, ele tem prazer na rotina e no padrão cíclico que se repete da sua criação. O texto que nós lemos fala a respeito da chama, que deve permanecer continuamente acesa. E é óbvio que essa chama não diz respeito apenas ao aspecto literal, que se refere ao local que eram feitos os sacrifícios e queimados nessa chama, mas ao coração do homem, que deve estar sempre motivado, sempre grato, satisfeito e contente com o serviço a Deus, apesar dele ser repetitivo, sempre a mesma coisa. A pergunta então que nós devemos fazer é: como eu, um ser cujo coração é finito e que pede rapidamente a satisfação e o prazer nas coisas, pode se manter perante o Eterno, uma vez que tudo é uma questão de tempo, até que aquilo que era a grande motivação da minha vida se torne algo sem sentido e sem valor? O segredo e a resposta para isso é que nós não podemos manter essa chama acesa. E somente se nós, seres finitos, estivermos conectados com o Eterno, que é infinito, poderemos então ter a chama dos nossos corações, o amor pela presença de Deus e o amor pelo serviço divino continuamente acesos. Para isso, Deus entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir do sacrifício de Yeshua, nós, pela fé, podemos receber o Espírito de Deus em nossos corações, a chama que arde. Como está a chama do seu coração? Como está o seu amor por Deus? Hoje é dia e tempo em que Deus nos ordena, sabe, a mantermos a chama acesa em nossos corações. Que Deus te abençoe.